convite do pastor, que está aqui ministrando por mais uma vez, para esse tão seleto grupo de obreiros e líderes dessa nossa igreja, na qual aqui temos a honra de fazer parte desse campo aqui da cidade. Campo que é reconhecido, bem falado, conhecido, com renome aqui do estado e fora do estado. Quando eu e minha esposa a gente vai ministrar em algum lugar fora do estado, Espírito Santo, e sabendo que os irmãos são conhecidos, com renome por grande trabalho, pelo valor que Deus colocou em vossas vidas, em nosso ministério. Quem é feliz por fazer parte do campo do Caçadá, diga amém. 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 Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom, certo? Isso. Olha, aqui para quem os irmãos ainda não conhecem, eu e minha esposa que começou o nosso ministério já tem um certo tempo. Aqui para casais, para a família, já vai chegando já em mais uma década, né? Tudo começou com o pastor, nosso presidente, da qual nós éramos membros, pastor Álvaro Lima, olhou para a gente em determinado momento e falou: esse casal tem futuro, então vem cá que eu vou dar trabalho para vocês. Então vim para o seu irmão que está ao seu lado e falava assim: olha, mas eu vou pregar e falar: olha, se o pastor está te dando trabalho, é porque ele tem visão sobre você no futuro. Aquilo que Deus vai fazer, me ajuda a pregar, vai profetizando. Aquilo que Deus vai fazer é grande. E se você crê, diga amém. É só pegar a oportunidade. Se chegou, agarra. Agarra mesmo, que às vezes é só uma vez. Pode ser que venha mais vezes, mas se veio a primeira, agarra com força mesmo, com unhas e dentes. Pode passar. Aqui estamos, aqui a nossa família, né? Os irmãos talvez não conheçam o nosso filho mais velho, ele é casado, não é verdade? Nessa caminhada já vai fazer 28 anos de união. Tivemos a honra de renovar nossos votos aqui na igreja. Nosso pastor presidente nos abençoou. E no dia a Nusraia ficou relutante se ia querer aceitar a proposta. Falei, será que eu vou aceitar de novo, gente? Pastor já perguntou: você está disposto a ficar mais 25 anos? Ela olhou assim para mim, né, congelou, falei: fala alguma coisa aí, vacina. Quase que eu falei vacina. E Deus nos deu a nossa família maravilhosa, vai fazer 28 anos, está aí Eduardo, que pode estar ali em cima também na convenção. O nosso filho mais velho, o Alexandre, é casado, mas quando era solteiro sempre estava conosco. Não é verdade, meu amor? Pode passar já, filha. Vamos lá então entrar no tema, que é a família e o ministério do obreiro. Nós, no passar dos tempos, nós temos visto muitas coisas acontecerem, muitos fatos, muitas situações que acabam trazendo determinadas coisas para a família do obreiro e para o ministério. Então vamos começar aonde tudo realmente começou. Pode falar, meu povo? Fala. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 diz: e disse Deus: faça um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra, e criou Deus o homem à sua imagem. Isso, pode passar o próximo. Em Gênesis 2:18 diz: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Pode passar o próximo. Então, tudo começou na mente extraordinária, inefável, que as palavras humanas não podem descrever da mente de Deus. Tudo começou na mente do Eterno, essa questão toda que nós vemos como humanidade. Bom, vamos ver aqui algumas coisas que acontecem em meio à casa do obreiro, à família do obreiro, o casamento do obreiro. Vamos começar primeiro com o casamento, não é verdade? Verdade. Porque quando eu aceitei a minha esposa como esposa e ela me aceitou como esposo, a gente não tinha filho. Então tudo começa por baixo. Então vamos aqui, as necessidades básicas do casal. Todo ser humano tem alguma necessidade básica que só pode ser suprida pelo cônjuge no casamento. Pode passar o próximo, irmão. Olha, a primeira é a necessidade da proteção.
O inimigo, ele sempre vai procurar concentrar os ataques para conseguir os seus objetivos contra alguém só. Vemos aqui, né, o típico exemplo do homem, né? O homem é aquele eterno Kevin Costner, né? Protegendo a dor que eu sei o nome dela agora. E aqui o típico, tipo de defesa da mulher. Qualquer coisa você corta no chinelo, que tudo se resolve. Quem tem usado chinelo aí? Amém? Ó, uma liga usa, pastor. Glória a Deus. Não usa não. Pode passar o próximo então. Segundo, a necessidade sentimental, porque todo ser humano nasceu para prover e receber companhia. Como vocês sabem, nós mulheres, nós gostamos de carinho, proteção, não é verdade? Nós gostamos daquele cuidado, que o nosso esposo tenha cuidado com a gente, né? Verdade. Interessante que Deus criou o homem e depois criou a mulher. E a necessidade que nós temos na nossa mente é o seguinte: que nós, apesar de casados, nós temos muitas diferenças. Podemos ver aqui, os homens e as mulheres são diferentes. Temos aqui um clássico exemplo da pós-modernidade. Antigamente, as mulheres queriam ser mulheres, iriam se portar como mulheres, iriam ter todos os aspectos de mulheres. E os homens iriam ser homens, iriam ter todos os aspectos de homem. E hoje em dia são os exemplos que nós vemos no mundo na pós-modernidade. Mas nós temos que ter, por que eu botei esses exemplos muito extravagantes? É para você ter uma ideia. Porque às vezes você acha que o seu marido ele vai ser durão quando você casa. Às vezes você acredita que ele vai ser aquele homem que vai te trazer uma mensagem de masculinidade, mas às vezes o homem é sensível. Às vezes você casa com uma mulher e às vezes você acha que a mulher, ela quer a mulher sentimental, docinha, mas às vezes a mulher é uma delegada. Deus às vezes é brava demais. Tem mulher brava aí? Diga amém. Amém. Isso, tem aí, fala amém. Amém, eu também sou. Na verdade, uma coisa nós podemos ver, uma coisa eu aprendi lá na minha formação em psicanálise. Existem basicamente três tipos de temperamento. Quatro tipos de personalidade, que é o melancólico, é o fleumático, é o sanguíneo e é o colérico. Então, existe aquelas questões dos extremos. Então, você já viu um líder ser assim, né? Aquela pessoa que é fleumática ou é melancólica? Não. Líder, ou ele é sanguíneo ou ele é colérico. Então, se você está aqui, você é sanguíneo ou colérico. Até porque, se não fosse assim, você não estaria aqui. Só pode ter perfil de liderança quem é bravo. A mulher brava e homem bravo. Amém? Amém. Não, amém? Amém. Acho que eles se concordam não. Será que eles concordam? Pode passar o próximo, Joyce. Olha, os homens, eles têm diferença. Vamos observar alguns. O homem mais racional. E a mulher mais intuitiva. Quem concorda, diga amém. Amém. Amém ou não amém? Amém. Será que o homem ele leva mais as coisas na razão? E a mulher é mais intuitiva, tem o sexto sentido? Quem concorda, diga amém. Vocês já repararam, às vezes nós entramos num local com o nosso esposo. Aí acaba... Nós entramos na porta, nós observamos tudo. O homem observa alguma coisa? Não. Amor, você viu aquilo dali? Não. E aquilo dali você viu? Não. Nossa, mas você não vê nada, hein? Na verdade, o que acontece? Para que a gente vai observar? Por exemplo, se for no supermercado fazer compra, eu já sei em qual lugar do supermercado tem um arroz e um feijão, tem um fubá, que tem ali as coisas que eu preciso de limpeza. Então eu já vou com aquela lista na minha cabeça, eu já sei até qual é o valor mais ou menos aproximado de cada coisa, já vou com o dinheiro quase a conta, porque se a mulher for junto, você já sabe o que acontece, né? Você acaba levando coisas que você não precisa, enfim. Então, o homem tem essa questão da razão, da racionalidade, e a mulher mais intuitiva. Quem crê, diga amém. Amém.
Gostaria de convidar dois casais. Eu gostei desse amém, hein? Ó, o homem, não, ó, já tem crente lá atrás, já dando glória. A gente precisaria agora de dois casais que nos ajudariam aqui na dinâmica. Quem se prontifica, vem aqui na frente. Vem cá, Joel, vem cá. Cadê o Joel? O Joel vai querer? Vem cá. Rapidinho. Vem cá. Dois casais, vem cá na frente. Rapidinho, gente. Ó, eu vou te pegar, hein? Eu vou te pegar. Quem pode vir? Vai lá, Duda, pega lá, dois casais. Pega lá, Eduardo, pega lá, ajuda lá. Vai, rapidinho. Vamos ver se o homem, vamos ver se a mulher é mais intuitiva mesmo. Eita! Vem, pastor Marcos, vem cá. Vem, pastor. Falta mais um casal, quem pode vir? Pode ficar aí. Pastor, faz o seguinte, fica assim de lado, perfil, coloca as costas encostar no outro, escosta no outro. Ó, da agora para frente você não olha mais para trás para ela, tá? Vem para ele, tá bom? Vem cá, pastor tem que ser pastor. Aí sim, aí eu gostei, hein? Vem cá. Vamos ver se a mulher realmente é mais intuitiva do que o homem. Quem está torcendo para as mulheres aí, diga amém. Quem está torcendo para os homens, diga amém. Eu acho que o braço dos homens foi mais forte, hein? Se coloca nas costas, né? Enfim. Vamos fazer uma dinâmica aqui. Vamos começar aqui? Quem é mais objetivo, quem é mais intuitivo? O homem ou a mulher? Começa aí, você. Vai lá, faz a pergunta. Fazer pergunta para ti. A sua esposa está com uma blusa e quantos botões tem na blusa? Não, peraí. Não, aí eu pergunto, né? Diminui um pouco. Eu acho que ele saiu de casa e olhou bastante para a esposa dele. Não, você está jogando pesado demais. Faz outra pergunta. Não é verdade? Faz outra Que cor da blusa? Qual a cor da blusa, pastor? É azul? Quem concorda que é azul, diga bem. É azul, amém? Um ponto que passou, vai lá, pergunta ele. Qual é a cor da sandália dela? Irmão, meu Deus do céu, não tem como ver a sandália dela. Não, mas se ele saiu de casa. É branco com azul, amém? Eu acho que não, é mais ou menos. Não, é mais ou menos. Ele acertou, é um branco puxado com azul. Não deu, mulher, não deu. Mais uma pergunta. Ela está com uma saia. Quais são qual é a cor da flor? Tem a cor e tem a cor. Aí. A flor, pastor, calma. Muita calma. Ó, flor geralmente na parte dele. Não pode soprar não. Pode chutar, pastor. Vem não, pode chutar. Não lembro. Então ficou. Perdeu. Não, essa perdeu, é verdade. Ó, fique à vontade, pastor, obrigado. Pode sentar, fique à vontade. Agora o pastor Leão. Agora. A pastora Beth. Pastor, eu acho que o senhor vai saber quais são. A sandália da sua esposa está com 3 cores. Quais são as 3 cores? Agora complicou. Essa pergunta é difícil, mas Não dá, não serve. Então fala uma corzinha. Então tá aí a cor da blusa dela. Ela tá com a jaqueta e uma blusa dentro. Essa é roupa, pastor. A blusa? É a blusa que está por dentro. Ih, pastora. Ixi, pastora. Estão ganhando. Chuta aí, pastor. Vamos colocar a roça. Aê! Vai, chuta, vai.
Mais uma. A sua esposa, ela usa aliança e ela está com quantos anéis sem ser aliança? Jesus. Um anel. Um anel? Acertou? Acertou. Várias palmas! Pode ficar à vontade, pastor. Obrigado. Pode passar o próximo, Joyce. Ficou comprovado que a mulher tem mais visão do que o homem. Bom, vemos aqui. Observe as diferenças também. É interessante. O homem é mais lógico, né? Isso, é a mulher mais sentimental. Quem concorda aí? Amém? Sabe por quê? Olha só. A gente fala bem assim, eu falo bem assim. Meu amor, vai lá no supermercado, compra macarrão e compra um creme de cabelo para mim. Aí ele vai lá. Ele vai lá e ele já sabe, calculado, os minutos que ele vai gastar para entrar e os minutos que ele vai gastar para sair. A gente está falando agora há pouco, né, sobre isso. E ele olha, os produtos lá, às vezes tem coisa em promoção, né? Só que a esposa falou bem assim, compra da marca tal. Ele vai falar, não, essa daqui é mais barata, eu vou levar ela. Chega lá na casa. Mas vai fazer a mesma coisa, né? Não, vai. Se a esposa pediu da marca tal, tem que ser da marca tal. Não é verdade? Mas é shampoo do mesmo jeito. Não, não. Tem um aroma, um cheiro diferente. Então aí tem aquela questão, porque se não comprar aquilo que a mulher gosta, você vai ter problema na sua casa. Então, irmãos, aí na verdade o que acontece? A gente tem que avaliar assim, porque essas pequenas coisas elas fazem diferença. Amém? Então, se for lá no supermercado, compra aquilo que a sua esposa falou, você vai chegar em casa e vai ficar tranquilo. Vai sair depois mais enquanto vai render mais. Amém? As irmãs entendem de coisas, né? Sobre cabelo, na verdade. Pode passar para a próxima, Joyce. Ó, observe uma outra diferença. Vai lá. O homem é mais rústico E a mulher mais delicada. Você sabe por quê? Por que a mulher precisa de maquiagem, aqueles negócios todos? Você sabe por quê? Porque os homens já são bonitos de natureza. Cadê os homens que concordam comigo e digam amém? Tá vendo? Ó, a mulher mais delicada precisa de um cremezinho para ficar cheirosa, né? Para ser aquela grande mulher ao lado do teu esposo. É verdade. Ó, outra diferença. O homem é mais aventureiro. e a mulher é mais companheira. Então você tem que observar essas questões. O menino ele vai, sobe lá nos pés de jaca, nos pés de cajá, né? Na roça, pula lá de cima, não quer nem saber. O homem é sempre mais aventureiro, né? Pega o carrinho rolimão, desce de morra abaixo, sem freio. O homem gosta mais de aventura. Isso aí. Às vezes nunca fez, vamos lá fazer e não está nem aí do que vai acontecer. A mulher não, a mulher fala isso não. Se eu fazer aquilo daí eu posso cair. Então, graças a Deus que Deus fez a mulher, né, mais companheira, porque quando o homem se arrebenta, aí a mulher tá ali, né? quando ele quebra a cara, quando ele se frustra, quando as coisas não vão bem, quando ele chega em casa, tem aquela mulher pronta ali para poder, né, acalentar, cuidar, não é verdade? É verdade. A mulher, Deus fez a mulher dessa maneira. Deus fez a mulher com esse sentimento de estar sempre pronta para poder ser aquela pessoa que vai ajudar o homem quando ele está naquele momento difícil. Ó, outra diferença. O homem tem a fama de fazer xixi na tampa do vaso. Já aconteceu na casa de vocês isso? E a mulher tem fama de dirigir mal e falar muito. Tem que crer também, diga amém. Amém. Tem mulher motorista aí? Tem. Não, tem alguns homens que gostariam de fazer assim, né? Que viesse já de fábrica, aquela parte ali, do lado ali, né? Do passageiro, daquela maneira. Mas ó, vou defender os homens aqui. Sabe o que acontece? O homem, quando vai fazer xixi, ele tem que colocar na cabeça que ele tem que levantar a tampa do vaso. Isso é uma reclamação corriqueira em casa, não é verdade? Mas por quê? Porque quando o homem vai fazer xixi,
quando vai começar a fazer o xixi, é igual aqueles foguetes lá no Talibã, não tem muita trajetória, mas depois vai acertando. Mas é bom levantar até muito fácil. Aí é a mulher que sofre, né? Acaba de lavar o banheiro, quando volta lá no banheiro, tudo molhadinho. Poderia pelo menos passar, né? Passar uma aguinha, passar um paninho, enxugar e já era, né? Pode passar os gás. Então, vimos algumas diferenças, né? Não daria para pontuar todas, no caso impossível. Mas, então, como crescer com as diferenças? Fala aí, Roberto. Como se crescer com a diferença? A gente precisa de aceitar, entendeu? Que eu sei, no momento que eu casei com meu esposo, eu sabia que ele tinha defeito. E eu também tenho. Não tem nenhum ser humano que não tenha defeito. Tem as suas qualidades, mas tem seus defeitos também. Então nós precisamos de aprender. Eu aprendi a conviver com os defeitos dele e ele com a minha, né? Eu tenho muitos, na verdade, né? Bom, crescemos também com as diferenças quando pontuamos aquilo que fazemos e que deixamos o nosso cônjuge chateado, evitando de fazer o que eu sabia que ele ficava chateado. Com certeza eu procurei aprender a não fazer, para evitar brigas em casa. E tem mulheres que são assim, sabe de que o homem não gosta e continuam fazendo. Nós, como mulher sábia, nós precisamos de evitar. Verdade. Ó, crescemos com a diferença quando pontuamos aquilo que fazemos e deixa nosso cônjuge feliz e procuramos a fazer com mais frequência. Uma coisa que eu aprendi é quando vai no shopping com a minha esposa, com as minhas filhas, é de chegar e sentar lá e ficar tranquilo e deixar elas soltas assim na loja. Vai que é tua, Rafael. Mas ó, irmão, mas vou te dar uma dica. Você pega o cartão de crédito, abre o seu aplicativo, você bota um limite, tá bom? Não deixa passar de 200, não. Irmão, você faz uma coisa dessa com a sua esposa, corriqueiramente, pode ter certeza que as coisas vão caminhar melhor. Mas para ele não ficar triste, vamos fazer o seguinte: você vai lá no shopping, compra a sandália da moda que saiu ali para você. E para ele não ficar triste, compra uma gravatinha na promoção para ele. É assim? Bom, eu ia falar uma coisa aqui, mas deixa eu lá. Vamos lá. Ó, algumas vezes para o casamento. Esposas sejam submissas. Maridos, amem as esposas. Compreendam os maridos. Respeitem os maridos. Esposas, cuidem bem dos seus lares. Isso, sejam os provedores e vivam a vida comum do lar. Esposas, sejam fiéis aos seus maridos. E maridos, sejam fiéis às suas esposas. Pode passar já essa próxima. Alguns dos grandes inimigos do casal. O primeiro, a infidelidade. Isso é uma coisa muito problemática nos dias de hoje. Pode passar, Joyce, próximo. Outra, qual que é? A mentira. Na verdade, a mentira é aquela questão, né? Às vezes a mentira, ela começa com uma coisa que foi oculta, na verdade, uma meia-verdade. Então a gente deve tomar cuidado. Nós devemos chegar e sempre nos abrir, na verdade, meu amor. Chegar e falar: olha, eu sou assim, eu tenho dificuldade nessa área. Deve se abrir para o casal, deve se abrir para a sua família, chamar seus filhos e abrir. Às vezes é difícil a gente falar a verdade. Às vezes é mais fácil a gente ocultar alguma situação, ocultar algum sentimento, alguma fraqueza, do que se abrir com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. Isso deve ter sido um problema muito grande em meio a lares de obreiros, de líderes. Não é verdade, meu amor? É verdade. Tem pessoas que contam tanta mentira que acaba acreditando na mentira. Acaba aquela mentira tornando-se verdade. Outra coisa que nós vemos muito, né, é a questão do ciúme. Tem alguém ciumento aí? Diga amém. É proibido ter ciúme? É. Nós precisamos de ter zelo. Existe diferença entre ciúme e zelo. Sim. Existe essa diferença. Tem. Porque ciúme é aquilo que leva a pessoa a ver aquilo que não existe. Uhum. A imaginar aquilo que
tem a possibilidade de acontecer, mas que no fundo nunca vai acontecer. Esse é o símbolo. O zelo é você zelar daquilo que é seu. Não é verdade? Tem alguém aí que é zeloso aí, diga amém. Olha só, pode contar a historinha rapidinho? Vai, fala. Eu tenho uma história lá do ciúme lá. Não é do ciúme? Era uma vez uma jovem que estava dentro do quarto dela e parecia sempre às 6 horas da noite um passarinho. Começava a cantar ali todos os dias às 6 horas da noite. Aí acabou que ela gostou tanto daquele passarinho cantando, ela acabou falou bem assim, eu vou pegar esse passarinho e vou prender na gaiola. Ele canta muito bonito. Aí acabou, ela arranjou uma gaiola, acabou pegando o passarinho. E ela esperando cantar do passarinho. Passou um dia, passou 2 dias e nada do passarinho cantar de novo. Não é verdade? Aí, sabe o que eu entendi assim? Ei, eu conheci meu esposo de um jeito. Se depois de muito tempo eu querer mudar ele, se ele mudar o jeito dele, eu posso não ficar interessada mais nele. Igual a menina, ou o passarinho quando estava cantando, beleza. Mas o passarinho parou de cantar, o que ela fez? Ela abriu a gaiola, mandou o passarinho embora. Então, não se esqueça. Zelo sim, ciúme não. Olha, um dos grandes inimigos, do lar evangélico, é a amargura. E olha que a mulher, ela tem mais dificuldade de esquecer. O homem é assim. Os homens sabem muito bem, não é verdade? Os homens, quando a gente era garoto, o que acontecia? Aquela turminha chegava, ia jogar bola, aí depois fazia assim, quem vai ser o líder? Eu vou ser o líder, outro vai ser o líder. Aí chegava e falava, vou querer fulano, outro falava, vou querer ciclano. Separava aquele time, todos os amigos. Durante aquele jogo de futebol, o que acontecia? Era camelada, era faconzada, gente rolando pelo chão, mas depois do jogo, o que acontecia? Todo mundo ficava unido de novo e continuava a vida. Agora, a mulher, irmão, se você falar uma coisinha desse tamanho, pode se passar 20 anos. Na próxima escorregada que você der, ela vai te lembrar e vai lançar aquilo de novo na sua cara para te cobrar. Então, muito cuidado com aquilo que você fala para a sua mulher. A sua mulher é uma mulher que ela não vai esquecer, ela tem memória de elefante. A minha esposa lembra até a roupa, a cor da roupa que ela me conheceu há quase 28 anos atrás. Eu falei, meu Deus do céu, tem um momento especial. Irmão, você pode ter certeza, a sua esposa ela vai se lembrar. Ei, irmã, você tem que colocar na sua mente que você tem uma mente assim que tem condições de lembrar isso com facilidade. Então, quando vier essas lembranças, você deve neutralizar elas, não deve deixar ela crescer, reflorescer. E é no momento que nós estamos mais tristes, que é o momento que vem aquele passado. O inimigo vai tentando ali, mostrando ali, lembrando ali a gente ali para a gente fazer algo de errado, né? Ficar triste. Porque outra coisa que acontece muito em casas, discussão. Não, mas veja bem, crente pentecostal da Assembleia de Deus em Itacibá não discute, é verdade? Não. Amém ou não amém? Não discute? Senhor, Peraí. Senhor, peraí, Senhor, ela está preparada, eu acho, pastor. Ela está preparada. Irmãos, fala a verdade. Não discute? Amém? A outra lá ficou até de uma boca aberta querendo responder, mas... Não, veja bem, a questão de discussão não é você discutir, se você ter o hábito de ficar discutindo. E quando a discussão começa, você não parar da discussão. Então a gente tem que tomar cuidado que a discussão corriqueira, a discussão permanente,
aquela que sempre vai continuando, essa não é boa para o casal, é um inimigo, não é verdade? Não. Pode passar a próxima, Joyce. A perda do romantismo também é um grande inimigo. Interessante que quando você ia encontrar com ela, quando era namorada, né? Botava aquele melhor perfume, passava aquela melhor fragrância, colocava aquela melhor roupa, chupava aquela balinha, mas só que com o passar do tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, já não se preocupa mais com o cabelo, já vai deixando aquela palha já se prolongar assim com mais tempo, não é verdade? Já esquece a bala, ficou uma coisa do passado, a balinha, né? Geralmente o perfume é aquele que vem já logo cedo, sem escovar os dentes, não é verdade? Olha, eu ouvi uma moto aí. E naquele momento que nós estamos dormindo, parece que você está na rodovia. Faz igual essa moto fez aí. A gente toma um susto. É verdade ou não? Não, e parece que com o passar do tempo, vai passando, o tempo vai passando, né? O intestino assim vai ficando um pouco mais frouxo, né? Aqueles barulhos, né, que vem assim, já começam a incomodar. E antigamente, né? Antigamente você não ouvia esse tipo de barulho, né? Flatulência, famoso peito, você não ouvia, né? Mas depois que casa, irmão, você passa a ouvir com mais frequência. Vira um isomógico. Quando casa, é o esposo e a esposa. Depois tem porco, tem vaca, tem boi, tem porco. Tem tudo, né? Os zoológicos. Tem tudo, gente. Pode passar a próxima, Joyce. Então, cuidado, irmão, para pelo amor de Deus. Olha, então vou te dar algumas dicas agora para frente. Olha, a primeira dica: converse. Cumprimentar com um bom dia faz a diferença durante o restante do dia. Pode passar a próxima, Joyce. Sorria! Cara feia usa 50 músculos. Para sorrir, somente usamos 14. Então vamos começar a sorrir. Seja gentil e agradável, assim você atrai todos que te amam. Seja generoso e elogio, e elogiar, e cauteloso em crítica. Meu Deus. Mas é verdade, às vezes a gente pontua e fica batendo em cima de coisas pequenas. Às vezes, muitas das vezes, em cima do erro. Mas na verdade, o que acontece? Muitas das vezes a gente esquece aquelas coisas boas que na maioria das vezes, com a maioria dos acertos, a gente acaba esquecendo e procura muito pontuar, a criticar aquilo que às vezes erramos. Às vezes é um vizinho que elogia. Às vezes tudo é o vizinho que é bom, o marido nunca é bom. E vice-versa. Às vezes a mulher do vizinho é bom e a esposa não presta. Mais ou menos assim. Então, avalie e considere a ajuda do outro. Isso vai ajudar no seu relacionamento, na sua família. Pode passar, Joyce, a próxima. Então, irmãos, perdoe como você recebeu o perdão. Pode passar a próxima, irmão. Como ajustar um casamento que está desajustado? Primeiro, ajusta-se buscando a independência emocional do casal. Porque muitas das vezes, o que acontece? Muitas vezes, quando a pessoa casa, qualquer questão que acontece, em vez de procurar conversar, o que vai falar? Vai falar com, às vezes, com o irmão da igreja, vai falar com alguém da família, vai falar com as pessoas que, na verdade, não vão ajudar. E sim, a pessoa deveria procurar sempre um casal, e o casal mesmo se resolver, porque isso daí vai conseguir acertar alguns pontos na vida conjugal e na vida familiar. Pode passar o próximo. Ajusta-se buscando a independência geográfica do casal. Isso aí. Quem casou quer. Em determinado momento, quando o pastor olhava na Vila Velha, chegou um casal para a gente e falou assim: pastor, eu estou com um problema. Eu perguntei: pode falar? Falou: mas eu gostaria de falar em separado, particular. Eu falei: vamos então. Sentou eu, minha esposa, ele e a esposa dele, falou: pastor, eu estou com um problema sério com a minha sogra. Quem tem sogra aí? Quem tem sogra aí? Eu falei: pode falar, o que acontece? Aí ele falou assim: não, pastor, é o seguinte, de manhã cedinho, a minha sogra já está na porta da minha casa, querendo se meter na minha vida. Eu falei: meu Deus do céu, como é que pode esse negócio? Eu falei: mas está falando, mas como é que ela pode estar todo dia na sua porta de manhã cedinho, querendo se meter na sua vida? Eu falei: a gente mora na casa dos fundos. Pastor, o que a gente faz? Eu falei assim: você pode já preparar a sua mudança, muda de lá.
Você vai morar na sua própria casa, mesmo que seja aluguel. Foi, mas pastor, mas não tem como. Falei, olha, você quer o quê? Você quer prezar o seu casamento? Quer manter o seu casamento? Ou você quer ficar sem pagar aluguel? Eu falei, pastor, prefiro o casamento. O que aconteceu? Um tempo depois, ele virou para mim e falou, pastor, a minha vida com a minha sogra está mil maravilhas. Porque nós Ficou até com saudade dela. Porque nós mudamos de lá e está tudo bem. Então, o casal, a família tem que ter um local próprio. Amém ou não amém? Pode passar o próximo, Graça. E também buscando a independência financeira do casal. Pode passar o próximo, vamos ganhar um pouco mais de tempo. Ajusta-se tendo admiração, aceitação e dedicação. Pode passar o próximo. E vemos aqui a questão do namoro dentro do casamento. Pode falar, meu amor. Para as mulheres é mais afetivo. Para os homens é mais biológico. Para as mulheres satisfaz a feminilidade. Para os homens satisfaz a masculinidade. Para as mulheres relaxa o sistema nervoso. Para os homens relaxa o sistema nervoso. Para as mulheres reforça o amor pelo marido. Para os homens reforça o amor pela esposa. Para as mulheres melhora a saúde prevenindo doenças. E para os homens melhora a saúde prevenindo doenças. Então, namore, amém? Quem gosta aí de sempre namorar com a sua esposa? Amém? Quem gosta de namorar, né, pastor? Olha lá atrás, lá tem até o olho. Olha lá, tem até o... Olha lá, ó. Lá. Ó, tudo começa logo de manhã até chegar à noite. Pode passar a próxima. Irmãs, seu marido é atraído pela visão. Então capriche no seu visual e na sua saúde. Eu tenho andado por aí nas ruas e eu acho que vocês já viram também. A alcinha do sutiã aqui embaixo. A calcinha da mulher, a gente vê que está quase caindo. Já está toda arrebentada. Né? Os irmãos têm que dar lugar. Fala bem sim, esposa, vamos lá que eu vou te levar lá para você comprar uns 2 conjuntinhos de calcinha e sutiã. Ou 3. Para você ficar ali com tudo perfeito, certinho. Não, é interessante, a mulher tem que se produzir, amém? Tem que se cuidar, né? Porque o homem é atraído pela visão. Se a mulher não se cuida, o que acontece? Pode acontecer problemas. Não é verdade? Pode passar o próximo, irmão. Irmão, a sua esposa é atraída pela audição. Então capriche naquilo que você fala. Você já viu, às vezes, passa aí um homem, o camarada, às vezes, não é um exemplo de beleza, mas está com um mulherão do lado. Quem já viu isso, diga amém. Tem pessoas que vão falar bem assim, é dinheiro, não é nada. Porque o camarada, ele tem, é um somebody love, assim, sabe falar bem, né? No pezinho do ouvido. Então, você quer ser realizado na sua vida sentimental, com a sua esposa? Então fale, elogie. Fala, você é minha gatinha, o tempo passou e você pode fazer miau, que eu faço miau também. E as coisas vão indo bem, amém? Pode passar o próximo, Joyce. Irmãos, fala. Seu cônjuge valoriza muito o bem-estar, então seja agradável. Pode passar o próximo, Joyce. Segue então alguns conselhos para os casais. Esse vão ser rápido. Não fiquem ambos zagados ao mesmo tempo. Próximo, Joyce. Lembre-se de sempre dos momentos felizes vividos juntos. Isso, próximo, irmã. Seja a renúncia de si mesmo a prática do dia a dia e o alvo que é a sua família. A gente vê muito acontecer assim. As pessoas pegam e são ministros, mas de repente está um ministro, um casal de ministros, e está um para um lado, outro para o outro. Daqui a pouco eles não estão mais nem na igreja. Quando vai ver, estão separados. Por quê? Porque eles colocaram algumas coisas fora do ponto. Pode passar o próximo, Joyce. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, irmãos, não deixe qualquer pedido razoável demorar a ser atendido e qualquer pedido difícil de ser avaliado. Próximo, irmão. Vemos aqui então a hierarquia do casal. Eu fiz esse diagrama assim.
Aqui dá para você ter uma noção. O que vem primeiro na vida de um casal? Evangelho. Primeiro é Deus. Primeiro é Deus. Qual vem o segundo? Depois de Deus vem o casamento é o quê? É o marido e a mulher. Depois vem a família. Quem é a família? A família é o casal e os seus filhos. A família é o sogro, a sogra também. Amém? É verdade? Esses crentes aqui Viu? Ó, as pastoras estão ligadas ali. Viu? A família é a família. Depois que casa, são uma só carne. E os pais, as mães, sogros, sogras, irmãos, cunhados são a parentela. Então, primeiro vem Deus, depois vem o casamento, depois vem a família, depois, se sobrar um espaço, a gente vai para a parentela. E depois, aqui embaixo está a igreja. Tem pessoas que se divertem. Primeiro, coloca a igreja antes do casamento. Sabe o que vai acontecer? Vai dar errado. Por que, pastor? Porque existe um diagrama, existe uma pirâmide. Porque se na vida de um casal, primeiramente Deus não estiver, está faltando. Se o casamento falhar, o que está em cima desaba. Aonde? Na igreja. Aí o que está acontecendo depois? O pastor está cheio de gente lá no seu gabinete, problemático, crente problemático. Eu tenho meus problemas. Nunca fui de levar problema para pastor em gabinete. Nunca fui, né, irmão? Nós temos nossos problemas. Sabe por quê? Primeiro a gente busca Deus. Depois, se o problema está lá, a gente busca Deus, a gente vai no nosso casamento e conversa, eu e a minha esposa. Depois, qualquer coisa, se for necessário, a gente chama nossos filhos e fala: olha, está acontecendo isso. Sabe para quê? Para que nem tudo o que se passa dentro do meu lar venha cair em cima da igreja. Se você está com o seu lar desajustado, com algum problema, o que vai acontecer? Você vai estar bem no seu ministério? Amém ou não amém? Não. Se você tem alguma questão para se resolver com Deus, você vai estar bem no seu ministério? Não. Então é dessa maneira que as coisas acontecem. Nós temos que colocar esse prisma nas nossas vidas. Primeiro Deus, depois nosso casamento, depois nossa família, depois a parentela, ali também ao redor, e depois a igreja. Ah, pastor, mas eu sou ministro, a igreja é fundamental. Sim, mas se você não acertar algumas coisas, como é que você vai poder obrar? Como é que você vai poder ter tranquilidade para fazer a obra? Então é necessário, irmão. Nós já vimos muitos ministérios nascerem, homens de Deus, mulheres de Deus, nesses 17 anos que nós estamos servindo na Assembleia de Deus. Nascerem, ministérios florescerem e ministério fracassar. E casamento dos tais líderes também fracassar. Não quero ter no futuro o desprazer de ver o ministério e um casamento de ninguém que fracassar. Mas infelizmente nós temos visto isso acontecer. É verdade, meu amor? O obreiro tem que ser exemplo na sua casa primeiro, para depois ser na igreja. Isso. Tem até a historinha de um menininho. Ô pai, vamos morar na igreja? Morar? Sim. Morar na igreja? Sim, morar na igreja. Mas por quê? O senhor é tão bonzinho, papai, dentro da igreja. Parece um santo homem. Mas isso é que acontece. Bom, vamos lá então para finalizar. Frutos do casamento, os filhos. Quem tem filho aí, levanta sua mão, dá um glória, mano. Glória. Então, cabe aos pais a responsabilidade de cuidar, ensinar e de admoestar os filhos no caminho do Senhor. Próximo, irmã Joyce. Irmãos, devemos compreender que rua não é parquinho, o mundo não é escola, e vizinho e parente nunca irão suprir a presença espiritual dos pais. Isso, porque é como está falando agora há pouco. Aquilo que nós somos no nosso lar, ele tem que corresponder àquilo que nós somos dentro da igreja. Aquilo que acontece lá no nosso lar tem que corresponder àquilo que nós
pregamos em nosso ministério. É aquela velha questão, né? A gente coloca água, né? A gente coloca uma água, a gente pode fazer essa dinâmica aqui, mas vamos só explicar. Por exemplo, eu chego aqui com a garrafa d'água, aí eu vou servir minha esposa, tá? Você quer água? Quero. Aí o que eu vou fazer com ela? Tá, não, tá aqui, ó, segura essa garrafa para você e bebe. Agora, se chegar alguém aqui na igreja, eu posso chegar aqui, dependendo da pessoa, pegar um copo desse de plástico, descartável, e pegar, olha, aceita água, toma um pouco de água. Dependendo da pessoa, a gente pode chegar e pegar uma taça daquela bonita, né? Fazer questão de pegar aquela taça e encher d'água e levar aquela pessoa para toma, bebe esta água. Por quê? Eu quero dizer com isso, irmãos. Às vezes, a água, ela é e continua sendo a mesma que a Jesus. Mas dependendo da pessoa, a gente serve ela de uma maneira diferente. E isso daí tem sido muito perigoso. Por quê? Se você notar, eu e minha esposa temos notado isso. Igrejas, Assembleias de Deus por aí afora estão literalmente esvaziando. Por quê? Porque nós temos uma maneira diferente de servir a mesma água, dependendo do perfil da pessoa. Eu vou dar um exemplo. Por esses dias eu fui trabalhar na Serra, eu peguei um ônibus. E o ônibus ele passa ali pelo centro, quando chega ali no antigo Boulevard da Praia, vai virar para a Reta da Penha, tem uma virada. Ali só pode virar ônibus, van, não pode virar ônibus ali, outro carro que não seja ônibus. E eu fui dentro do ônibus, e nisso tinha um carro, um Fiesta daquele modelo mais antigo, já assim o carro já bem usado, e o carro estava parado ali, com o ônibus na frente, o carro branco veio, ficou, e o ônibus parou atrás. O que aconteceu? O motorista do ônibus foi estado, começou a buzinar, pé, 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 pé. Começou a apontar, falar, você está no lugar errado. E isso está o fluxo do carro. O rapaz ficou parado, estava querendo virar à esquerda, não sei se ele sabia da legislação, eu não sei o que estava acontecendo. E o motorista do ônibus começou a insistir, buzinar com mais frequência, começou a apontar, você está no lugar errado, você não pode virar aí. Quando o sinal abriu, o ônibus da frente curvou, o rapaz do Fiesta que estava, ele demorou o carro, e o motorista do ônibus que estava buzinou de novo. Sabe o que aconteceu? O rapaz do Fiesta ficou nervoso, virou de vez para a direita. Quando ele virou de vez para a direita, viu uma Hilux novinha. Ele acabou com a lateral da Hilux, porque o camarada do ônibus insistiu, forçou ele sair da trajetória, mesmo que errada, que ele estava. Eu fico imaginando, a pessoa se desse uma buzinada e deixasse, talvez a multa sairia muito mais barata, acho que R$200, mas olha o prejuízo que aquele rapaz ficou com a Hilux, que ele acabou com a lateral da Hilux. Eu calculei mais ou menos quase uns R$7.000, até mais talvez. Então, sabe o que eu quero dizer com essa ilustração? É que, às vezes, nós estamos sendo duros demais, enquanto nós deveríamos ser pessoas que deveríamos acolher, usar o nosso ministério para a reconciliação. Porque a crente pentecostal é assim, né? Qualquer coisa, vai, Senhor, faz a oração de Elias, manda fogo e queima. Mas na verdade, se você olhar o ministério de Elias, ele foi. Agora o Eliseu, que foi o sucessor de Elias, teve um ministério totalmente diferente. Elias teve o ministério do confronto, mas Eliseu teve o ministério da reconciliação. Então nós temos observado isso. Então é necessário nós estarmos apercebidos com a maneira como damos a nossa água, Jesus, para as pessoas que venham até nós. Então, nós devemos outra coisa, para finalizar, sobre a família. Nunca deixe de corrigir seu filho quando ele erra. Corrigir não significa bater, mas sim disciplinar. Primeiro devemos dialogar, e em último caso, a varinha e somente o bumbum. Pode passar, irmã Joyce. Acho que já vai finalizar. Amor, vai. Nunca use as coisas de Deus e da igreja para disciplinar os filhos. Coisas de Deus e da igreja devem sempre estar como lembranças boas
Isso levará eles a servirem a Deus com todo amor e dedicação. Às vezes acontece, o filho apronta em casa e fala, você está de castigo. O castigo é você ficar um mês inteiro sentado no banco da igreja. Sabe o que vai acontecer? Quando ele crescer, ele vai querer nem ver a igreja que está ali do outro. Graças a Deus, o nosso ministério é estabelecido, glorifica a Deus por isso. Tem classes lá embaixo, os meninos podem ficar à vontade. Mas tem igreja que nós vamos. Tem igreja que nós vamos estar lá, acontecendo culto lá. De repente, nós ouvimos, já aconteceu isso. O pastor botando assim, todo mundo na disciplina, esse menino tudo aí, sempre todo mundo. Às vezes o menino começa a sair do banco, a mãe leva lá para fora e acontece um UFC lá, um fight. Você só ouve o menino gritar e a porrada comer lá fora. Irmão, as coisas da igreja de Deus devem estar com uma lembrança boa na mente da criança. Para quando ela crescer, ela querer ficar pela igreja e não ir embora. Amém? Não amém? Pode passar a próxima então, para nós finalizarmos. Então, nunca esqueça, vamos em coro. O melhor é viver em família. Cadê a igreja? Vamos falar. O melhor é viver em família. Agradecemos a oportunidade. Voltamos, pastor, à direção. Obrigada, pastor. Deus venha abençoar vocês. Obrigado. Meus irmãos, eu convido colocar de pé. Encerrar essa parte aqui. Eu quero pedir ao grupo lá do Palmeiras, para louvar o Senhor, tem paciência só um minutinho, irmãos. Nós ouvimos aí a ministração do evangelista Alexandre. Nosso propósito é colocar a sua família no altar de Deus. Que a sua família seja blindada.